E aí, gente, estamos aqui mais uma vez unidos para. Estamos já nos aproximando, né? No... Para o final desse estudo que vai do capítulo 1 até o capítulo 12 de Daniel. Os estudiosos dizem que é um capítulo muito difícil, alguns dizem que é o mais difícil de toda a Bíblia, mas nele vamos aprender coisas bem profundas e significativas para todos nós. Trata-se do capítulo 11, né? Das guerras mundiais e do último reinado na Terra. Na verdade, esse capítulo 11, de 1 a 4, do verso 1 ao verso 4, inclusive é bom a gente pensar aqui que quem está escrevendo, de fato, aliás, quem está escrevendo é Daniel, mas na verdade o autor dessas palavras é o anjo Gabriel. Ele vem, começa ali a relatar os eventos de maneira muito clara, assim, histórica, pelo menos boa parte a gente consegue identificar com clareza historicamente. Inclusive essa parte do cumprimento literal mesmo, das brigas, das lutas entre os países, nós estamos deixando quieto e vamos entrar mais profundamente ali quando o Gabriel começa a falar, a se referir a um tempo do aparecimento do Império Romano, sendo considerada a Roma pagã e também a Roma cristã. Ali a gente vai destrinchar um pouco mais, mas por enquanto é bom saber que ali na parte introdutória do capítulo 11, 1 a 4, o anjo Gabriel contextualiza a situação, mostrando ainda aquele paralelo com outros capítulos de dominância ainda do reino da Pérsia e o reino da Grécia, até mais ou menos ali o aparecimento de Alexandre, que a gente viu em outros capítulos, que depois dele morto, 4 generais diferentes ocupam o seu lugar. Ali, entre 1 a 4, essa é a preocupação, até que chegamos no verso 5 em diante até o 12, quando a gente já percebe ali o tratamento diferenciado, quando aparece o termo Rei do Sul e Rei do Norte. E aí o nosso método interpretativo identifica o Rei do Norte ali para o lado da Síria, com a dinastia Seleucida, e descendo ali para os lados do Egito, com a dinastia Ptolomaica, que são 2 dinastias que vêm daquelas 4 que assumem o lugar e o poder de Alexandre o Grande. Sendo que desses 4, esses 2 se destacam. E aí Gabriel trata um como rei do sul e o outro como rei do norte. E aí começa a destacar essa parte que a gente está passando por alto, que você vai encontrar já, assim que terminar essa parte falada, você vai entrar numa perspectiva de maior aprofundamento, com mais detalhes, e aí na trilha você encontra cada ponto de cumprimento desse período histórico, né? A tentativa de se dar em casamento e tudo mais, entre nascidos dos Seleucidas, nascidos dos Ptolomaicos, mas não vai dar certo. A briga vai continuar entre rei do sul e rei do norte, ok? Então isso vai constante aqui até o verso 12. E aí a partir do verso 13 até o 20, nós começamos um período diferente, da Roma pagã até a Roma cristã. Então aí o rei do norte, ele já aparece com características diferentes. Essa expressão rei do norte, Gabriel vai usar, e rei do sul até o fim do tempo, até lá o finalzinho, que quando dá aquele pulo para o verso 1 do capítulo 12 de Daniel, que é
nós vamos tratar na próxima semana, no próximo estudo, encerrando esse ciclo de Daniel. Então, até lá, o tratamento Rei do Norte e Rei do Sul vai continuar. Só que nesse trecho do 13 ao 20, a gente começa a identificar já o equivalente àquela ponta pequena dos outros capítulos, né, quando aparece 7, 8 e 11, né, com as mesmas características. Então, no verso 13, primeiro o reino romano, né, o reino do norte como sendo Roma, pagã, e em seguida Roma cristã dá continuidade, inaugurando o sistema papal que vai até o final dos tempos. Okay? Verso 16 desse capítulo 11 diz: ninguém poderá resistir a ele, ao rei do norte. E aí vem as características da ponta pequena dos outros capítulos, 7, 8 e agora o 11. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Então aqui a gente começa a perceber, por isso que esse domínio agora do rei do norte, como sendo Roma pagã e Roma cristã, sistema papal, e por isso eu acrescentei aqui na trilha um quadro comparativo de termos que se repetem e se aprofundam no capítulo 7, 8 e também no 11. Então você vai achar muito interessante essa perspectiva. E depois um outro quadro comparativo já mostrando o aparecimento de Roma cristã, né? Com o rei do norte, com aquelas características comuns que aparecem também no capítulo 7, 8 e 11. De domínio, de morte, de perseguição, de exaltação de si próprio, de fazer prosperar o engano e o engrandecimento de si mesmo, de falar insolências contra Deus. Então tudo isso você vai encontrar, inclusive, lá no capítulo 7, verso 11 a 26, que acentua que foi tirado o domínio e que ele foi consumido no fim, sem auxílio de mãos humanas, né? Esse rei do norte. Bom, eu achei interessante recortar aqui as razões porque essa expressão do norte, né? Sempre como sendo uma coisa muito ruim. Então, quem é esse rei do norte? Por que essa expressão do norte, né? Como um poder religioso que vai lutar e usurpar Deus, tentar usurpar Deus. E faz isso, né? Domina tudo e massacra tudo. Então é doloroso e duro demais, é incômodo demais perceber que esse poder é um poder que é representado pela própria Igreja de Deus, que naquele percurso de Éfeso a Laodiceia, apresentado pelo livro do Apocalipse, mostra esse caminho de destruição e de mudança, de prostituição, de apostasia, que vai ocorrer com a própria igreja que Deus deixou em Éfeso. Ela vai se contaminando, se deteriorando, chegando ali no clímax em Tiatira e Pérgamo, okay? E vai ainda continuando e se avolumando no tempo do fim. Okay? Então, esses seriam os poderes do norte, especialmente agora, na nova perspectiva que abre o anjo Gabriel, e se referindo a textos, a palavra que se aplicam muito mais, não mais a Seleucos e Ptolomeus, mas a Roma, no caso pagã, porque foi terrível o que a Roma pagã fez, né? Foi nela que Jesus foi morto. Então, todos aqueles textos que falam dessa maldade, até de levar Cristo à morte, se refere ainda àquela Roma pagã. E em seguida vem esse poder que é tratado como poder do norte. Mas por que essa expressão do norte, né? Aí aparece também no verso 21 já o que é chamado de homem vil. Então esse homem vil, ele se torna o rei do norte. Tá? Ele assume o papel, a figura, as características de reino do norte. Okay?
É o homem vil que surge agora a partir do verso 21 até o 32. Então, assim, volta à questão dessa coisa do norte, né? Então, eu separei aqui algumas características que vocês vão confirmar isso na nossa trilha. O chifre pequeno, ele vem do norte. Do norte vem a fumaça, segundo Isaías 14, 31. Do norte se derrama o mal, Jeremias 1, 14. Babilônia vem do norte para destruir a cidade e o templo. Tá? O deus Baal, né, na mentalidade dos cananitas, residiria no norte também, ok? E o próprio Satanás, que disse lá em Isaías 14, 13, é revelado, 13 e 14, eu me assentarei nas extremidades do norte. Então, assim, essas coisas que são contrárias, que vêm para tentar destruir tudo que se chama Deus e povo de Deus, geralmente tem vindo do norte. É uma característica tradicional e a Bíblia já faz referência a isso em vários lugares. E o Rei do Sul, gente? Quem seria o Rei do Sul nessa nova perspectiva agora de design romano, né? E especialmente agora Roma cristã, o sistema papal, né? Então, quem seria o Rei do Sul nessa nova perspectiva histórica que é apresentado como o Rei do Sul, né? Então, o Rei do Sul vai representar na tradição bíblica o poder humano, sem Deus, que lá atrás já demonstrou isso no Egito, o faraó, quando disse, quem é esse que se diz Deus? Eu não conheço, entendeu? Não me interessa, ninguém vai fugir daqui do Egito, ninguém vai sair, não vou libertar ninguém. Então essa postura ateísta, materialista, dura contra a figura, a pessoa de Deus, é que seria o Reino do Sul, que vai permanecer até os últimos dias, ok? Aí vem junto com essa ideia emergida do Egito, né? Que é o materialismo histórico, o humanismo contemporâneo. A gente vai ver isso assim muito claro quando o Rei do Sul ataca, né, o Rei do Norte com aqueles países que eram considerados materialistas, que a igreja tentava converter através de cruzados e outro meio de forçação, né? Então a gente percebe ali esses ataques claramente dessas forças pagãs, ateístas e materialistas, que vão agora se insurgir contra o Rei do Norte. Então esse poder do Sul e do Norte vai estar sempre na briga, ok? Algumas vezes um se une a outro e daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais de detalhe esse aspecto aí. Então, lembra aqui que Deus disse uma vez que castigaria o Egito, quer dizer, as coisas que vêm do Egito, essa coisa do materialismo, do ateísmo. Tá? Eu tenho aqui um texto de Ezequiel, tem muito, você aparece só esse, 29:2, que diz, o Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra tudo, e contra todo o Egito. Okay? Então essa postura ela vai continuar até o final dos tempos. Então são duas forças que, apesar de lutarem contra si, elas vão se unir para lutar contra Deus e contra o povo de Deus. Bom, então vamos ver algumas coisas desse período que ocorreram entre esse rei do norte e o rei do sul. Okay? Primeiro, os conflitos entre esses dois poderes. Tá? Então, o poder eclesiástico que pretende representar Deus aqui na Terra, que é tratado como Rei do Norte, e agora como homem vil, que se torna o Rei do Norte, lutou durante muito tempo e continua lutando ainda hoje contra os poderes do Rei do Sul, que se caracteriza dessa forma ateísta e materialista, né? Então os imperadores pagãos, as correntes humanistas, tá? Os governantes libertários, a gente percebe isso inclusive na Revolução Francesa, né? Que pela conquista da liberdade, entre aspas, chega a executar um tremendo ataque contra o Rei do Norte, que é esse poder religioso apostatado. Okay? A gente viu isso com muita
facilidade, que está registrado na história, né? E a gente já viu também em outros capítulos, tanto no 7, 8 e agora no 11, que esse poder arrasou, né, com aquela igreja, aquela pseudo-igreja apostatada, que é o sistema papal. Então, agora com a Revolução Francesa, todas as Bíblias são queimadas, ok? E tudo que se chama Deus ali. E o curioso é notar que não foi tão simples assim, né? Um poder materialista, que dali por diante vem o humanismo e tudo que é coisa de ateísmo e materialidade, materialismo, que vão seguir essa linha da Revolução Francesa. Então, o que é que aconteceu para esses poderes se revoltarem tanto contra os poderes religiosos, que era pseudo-religião, né? Que era uma igreja apostatada? Foi justamente o que essa igreja fez. Matou, perseguiu, torturou todo aquele povo, né, santo, remanescente. Foi maltratado, ferido, magoado pelo rei do norte, por esse poder. Tudo em nome de Deus. Então agora o povo, a humanidade praticamente, né, porque o restante dos países, as nações que surgiram por ali, vão agora todas se revoltar. Então foi duro demais. Vem também o golpe de Napoleão, prendendo o Papa e tudo mais, que nós também vimos em capítulos anteriores. Então todo esse golpe é sofrido por conta de uma igreja falseada, mentirosa, que fez todas aquelas misérias em nome de Deus. Então, não foi simplesmente porque eles odeiam a Deus e são ateístas ou materialistas. É porque eles não aguentaram mais. E é isso que acontece quando uma igreja não representa corretamente o Deus a quem ela deveria representar. Com tanta maldade. E aí a raiva passou a ser também do Deus dessa igreja. E eles foram para cima com ódio, muito ódio. Okay? Então todos esses governos materialistas, poderes esses são poderes que têm se confrontado constantemente através do tempo. E isso vai continuar até o final. Okay? Então é importante notar, eu sempre digo isso, não foi exatamente a Igreja Católica, mas uma igreja corrompida. Okay? Que ela a gente só identifica agora assim, a culpa, né? O assumir do erro, para dizer assim, foi a Igreja Católica, depois que aquela luta, né, que tem os sábios, que os textos também se referem na luta contra o homem vil, contra o Reino do Norte, surgiram muitos sábios que prevaleceram, então essa é uma referência a John Bunyan, a Lutero, Calvino, Zwingli, todos aqueles heróis da Idade Média que lutaram contra aquele sistema corrupto da igreja. Então, ali não era exatamente católicos, né? Era a própria igreja de Deus corrompida, através do tempo. Agora, quando há um rompimento, que o remanescente sai dessa igreja corrompida para inaugurar uma nova perspectiva, um assim diz o Senhor, né? Ligado à Bíblia, o que a Bíblia diz, somente o que ela diz, aí a igreja que fica, essa igreja corrompida, aí sim a gente pode dizer, bom, os católicos realmente resolveram assumir isso e se comprometer com todos aqueles dogmas que foram criados sem nenhuma fundamentação bíblica. Okay? A idolatria a Maria, o pagamento de indulgências, a venda de posições na igreja, e purgatório, e todos aqueles dogmas que foram lastimavelmente estabelecidos sem fundamentação, a própria perseguição e declaração de morte, porque a igreja naquele tempo decidia em seus concílios e levava para o governo que eles conseguiam tirar daquela condição materialista, estavam aliados a ela, nesse período de alinhamento, em alguns casos circunstanciais, e de harmonia entre os poderes. Então, esses outros poderes legais assinavam autorização para morte ou tortura. Então, esse foi um período negro, terrível, da igreja, entre aspas, que não era ainda a igreja de Deus,
havia apenas um pequeno povo massacrado, destruído, perseguido, e alguns deles conseguiram fugir desses lugares e estabeleceram as igrejas que hoje se multiplicaram, como vemos, todas essas igrejas que vieram do mesmo ramo, aquele inicial lá, primeiro de Jesus, depois da Igreja Católica, e agora o mundo protestante que nós conhecemos, né? Então, houveram grandes conflitos entre esse rei do norte e esse rei do sul, ok? Aí vem algumas coisas que eu achei interessante a gente separar aqui, né? Além do rei do norte, Deus, em alguns momentos, especialmente lá atrás, e ainda na Idade Média e no futuro, vai fechar essa questão, também se dirigiu às regiões do sul, tá? Essa região humanista, materialista, ateia. Então, Deus, para libertar o povo seu, foi lá até o Egito e operou conquistas lá através do seu povo, né? Então, tanto o povo de Deus como o rei do norte levam de lá prata, ouro, na saída do Egito, naquela época, ok? Os hebreus saíram do Egito para encontrar com Deus no Monte Sinai. Já o rei do norte deixa o Egito para atacar o Monte de Sião, ok? Então, essa mesma coisa vai acontecer nesses últimos dias, ali no tempo mesmo do fim, que aí a gente vai estar no verso 40 até o 45, quando dá o pulo para Daniel 12, verso 1. Porque lá no final, todas essas regiões materialistas estarão unidas com o poder apostatado do sistema papal para atacar o Monte Santo. Vamos ver já essa perspectiva, né? Vamos ver agora a questão das alianças também. Houveram inúmeras alianças, desde lá, dos Seleucidas com os Ptolomaicos, e aí entra Roma pagã, Roma cristã, e aí volta de novo a mesma tentativa, ok? Então foram inúmeras essas tentativas de conciliação entre a igreja e os estados pagãos, especialmente lá na Idade Média, com as alianças que eram feitas constantemente. Clovis, que era um deus pagão na França, se converte e converte todo, porque era assim no passado. A igreja chegava suavemente ou com força, com guerra e com ataque, e conseguia converter, e aí esse reinado convertido, esse rei convertido, convertia todo o reinado. Então, a igreja não ganhava somente o rei, mas ganhava toda a nação, porque ali havia uma mistura constante dos poderes religiosos com poderes políticos, ok? Então, muitos momentos, a igreja pôde fazer isso, inclusive, teve uma importância muito grande, essas alianças, como eu disse ainda há pouco, para que a igreja apostatada, o reino do norte, pudesse ter as assinaturas do reino do sul, que era aquele reino dos governantes pagãos, para poder levar à morte todo aquele pessoal cristão que foi perseguido, incendiado, afogado, degolado. Inclusive, recentemente, o Papa atual fez um pronunciamento para o mundo inteiro, admitindo sua culpa e pedindo perdão para o mundo, por conta desse período em que, junto com as forças opositoras dos reinos do sul, levaram milhares e milhares de pessoas à morte, cristãos santos e remanescentes de Deus. Bom, outra perspectiva agora que a gente precisa pensar são os conflitos desse rei do norte agora com o povo de Deus, ok? Porque ali era como se fosse um sanduíche, né? Um lado do pão, rei do norte, o lado do pão, rei do sul, ok? Então, houve momentos, como até agora, o rei do sul ataca também o povo de Deus, o rei do norte ataca também o povo de Deus, e quando eles se unem, pior ainda, porque unem as duas forças também para atacar o povo de Deus. Então isso, através da história, tem sido uma dura realidade para todos nós, né? Então perseguições, intolerância da igreja apostatada contra o povo de Deus tem manchado a história da igreja durante toda a existência da igreja, mas especialmente do quarto século depois de Cristo em diante.
Você já conhece a história em uma das lições que estudamos. Mostramos, inclusive, as invenções dos instrumentos de tortura, né? E como foi doloroso para Deus e para os anjos e para todos nós conhecer, estudar esse período, né? E ver através dos olhos da história toda essa dor, toda essa tortura, todo esse sofrimento que o povo de Deus passou, sendo perseguido e morto por pessoas que se dizem também povo de Deus, né? Isso é doído demais, ok? Bom, agora, como eu disse no capítulo 11, verso 21, aparece essa nova figura tratada como homem vil, que na verdade torna-se a continuidade da identificação do rei do norte. Então o que ele faz, né? Seu coração será contra a aliança, quer dizer, isso lá no passado continua hoje e vai continuar até o fim, ok? Que é a atuação do homem vil como rei do norte vai até os últimos dias, ok? Se indignará contra a santa aliança, isso aconteceu no passado, vai continuar acontecendo, e continua acontecendo. Atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança, quer dizer, quem com ele agir do mesmo jeito, ele ampara e apoia, tá? Aí vem a união daqueles três poderes do Apocalipse. Profanará o santuário, a fortaleza nossa. Tirará o sacrifício diário, estabelecerá a abominação desoladora, okay? Que foi aquele período ali mais grosso, mais doloroso, que eu acabei de falar, onde aparecem os sábios, né? Os textos ali, 32 e 33, falam dos sábios que seriam purificados e embranquecidos, que é uma coisa difícil da gente entender, né? Que muitas vezes Deus permite que venha o sofrimento aos justos, aos santos, ao remanescente, porque Deus quer preparar esse povo para ajudar outros, porque passando pelo sofrimento eles vão poder ajudar outros que vão passar. Também para santificá-lo, para purificá-lo, como diz o texto aqui, para aproximá-lo mais de Deus e para prepará-lo para entrar nos portais da vida eterna em Cristo Jesus. Então, por alguma razão, Deus permite, e às vezes o próprio Deus até provê esses momentos, como ele mesmo disse: eu provarei você como o ouro é provado no fogo. Eu disciplino e repreendo aos que eu amo, né? Fiéis são as feridas feitas pelos amigos. Então Cristo é amigo nosso, o Espírito Santo é amigo nosso. E às vezes essa dor nos faz bem, né? Diz um texto lá de Salmo: foi bom ter passado por aflição, porque eu compreendi a tua lei e o amor que tu tens por mim. Então, assim, essa é uma perspectiva interessante para a gente pensar. Esse texto, né? Está lá entre 32 e 33, mas o povo, sábios, que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. Os sábios ensinarão a muitos. Então, essa nova perspectiva que estamos vendo, já para indo aproximando-se do tempo do fim, é o que deve nos afetar mais, porque Deus precisa, nesse tempo, de um povo forte para aguentar o sufoco e ativo. Por isso que eu tenho falado sempre, ou quase sempre, nas minhas abordagens, sobre a importância da unção, porque a unção ela faz um link diferenciado, singular. Ela cria um vínculo entre nós e Deus, um vínculo mais forte, tá? Um vínculo mais significativo, e um vínculo que nos tornará, além de mais fortes, nos tornará também ativos, ligados, porque as últimas coisas aconteceram rapidamente, e virá tempo de angústia como nunca houve. Na virada ali do capítulo 11 para 12, começa dizendo que o Miguel chega, mas antes exatamente da sua chegada vai haver um tempo de angústia como nunca houve. Então precisamos estar fortes e ativos para suportar esses momentos finaizinhos que ainda vão acontecer diante de nós. Há uma ligação interessante do capítulo 11 com o capítulo 8 e também 7, que eu separei aqui, que sobre esse homem vil, sobre esse rei do norte, né? Ele profana o santuário e anula o sacrifício. A gente vê isso no verso 31 do capítulo 11. Ele profana o santuário e retira o sacrifício, em verso 12 do capítulo 8. Ele desafia a Deus e quer usurpar a Deus, no verso 36 do capítulo 11. E ele age contra o príncipe dos príncipes, no capítulo 8 e no verso 25. É interessante notar também isso, né? Agora, assim, eu encontrei um texto de Ellen White
num livro escrito em espanhol, na página 394, que ela faz essa aplicação também para o tempo do fim, ali nos últimos versos até o verso 40. Ela diz: a profecia do capítulo 11 de Daniel quase se tem cumprido por completo. Quase se tem cumprido por completo. Então falta esse finalzinho da gente. Eu não sei se é na minha geração, mas é agora perto. Não estamos tão longe. Ok? Então, muito da história, diz ela, que se tem ocorrido em cumprimento dessa profecia, capítulo 11, se repetirá. Por isso que eu estou aqui mostrando a vocês que esse homem envio e tudo isso, esses acontecimentos vão se repetir. Ok? Cenas semelhantes, diz ela, as que se descrevem nessas palavras, ocorrerão no final. E aí, fechando agora, entrando no capítulo 40 a 45, que descreve as cenas finais ali, que a gente agradece muito ao Espírito Santo, né, por nos trazer essa luz para a gente entender que poderes são esses ali, porque quando o rei do norte, quer dizer, o homem vil, na figura do rei do norte, que tem ali sofre um pequeno ataque do rei do sul, que é essa turma do mundo ateísta. Como está acontecendo, né? O sistema papal hoje tem lutado muito para trazer para si, né, toda essa gama de poder político, né, que é unir aquilo que é de Deus com aquilo que é de César, que são duas coisas que Deus sempre quis manter dissociada. Então vai haver de novo essa tentativa de junção. O meu irmão Semei e Robson tem explorado muito esse caminho, esse trilho em seus canais, e cada dia mais aumenta o número de pessoas interessadas nesses eventos que em cada ponto de parada dessa trilha vem se mostrando cada vez mais claro que está caminhando para o fim, ok? Então a gente vê ali no final quando o rei do norte sofre um ataque pequeno do rei do sul, submete, e aí não tendo mais rei do sul para combater o rei do norte, nem norte para combater o rei do sul, juntos os dois para combater o povo de Deus, né? É o sanduíche que eu falei. Então o povo de Deus sempre esteve no meio dessas extremidades, sempre sofrendo de algum modo a perseguição de um dos lados ou dos dois lados de uma vez. E isso vai acontecer no finalzinho ali da história. E aí qual é o sinal que esse trecho de 40 a 45 é dado para que a gente fique bem atento, porque é o momento da vinda do Miguel. O Monte Santo tem sempre essa conotação de trono de Deus, de reino de Deus, de povo de Deus, de Sião, tá? Do lugar da presença de Deus, que seja aqui ou que seja lá em cima, é alvo de ataque. O seu povo e o seu Deus, ok? Então assim, eles vão se aprontar. E aí tem um negócio interessante, né? Ali em Daniel 11:44, que a gente coaduna com Apocalipse 7:2-3, que fala dos rumores, né? E esses poderes ficarão apavorados pelos rumores do Oriente, pelos rumores do Oriente. Aí agora o que é que acontece? Estranho, né? Eu mostrei para vocês ainda há pouco essa conotação bíblica de sempre estar dizendo do mal que vem do norte contra Deus e contra o povo de Deus. Aí agora eles se apavoram por causa dos rumores que vêm do norte. De alguma maneira eles percebem que está mais próximo ao fim do que nunca. E aí eles partem para cima do povo de Deus com toda a ira e todo o ódio para matar. E aí, antes que isso aconteça, aparece Miguel. Quem fez o bem ressuscita para a vida eterna, quem fez o mal para a morte eterna. Então, agora, os mesmos rumores que vinham do norte contra o povo de Deus, agora é de lá mesmo que vem o mal para eles, né? Porque vem para destruir do mesmo lugar de onde eles vieram, ok? Do mesmo caminho que eles transcorreram, agora vem o caminho trilhado por Deus, que é do Oriente e do Norte, que vem. Lá no Apocalipse a gente vai encontrar aquele texto que os anjos se preparam para destruir tudo, e aí um anjo aparece e diz: não destruam agora, nem as árvores, nem os homens, nem ninguém, até que seja selado na testa o selo de Deus, que haja na testa o selo de Deus,
do seu povo, do seu remanescente. Então, estamos vivendo assim bem ali, pertinho desse período. E se você for estudar, não é o caso agora, a questão do selo de Deus, você vai ver que o povo de Deus, de muito tempo, não é de agora, já está selado. Tanto é que Paulo diz que esse povo selado já está assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, assim, nós somos o povo selado de Deus. Deus já nos selou desde o dia que nós nascemos da água e do Espírito. E é para você que se sente assim, ou que ainda não se sentiu, mas espero que se sinta agora, porque eu tenho intercedido e tenho pedido que o Espírito Santo nos dê essa alegria, né? E ao final desse estudo, nos sintamos assim, como sendo guardados, protegidos e selados para receber esse prêmio da parte de Deus, né? Prêmio não conquistado por nós, mas pelo próprio Cristo que deu a vida por cada um de nós. Se você crê nisso e espera isso, pela graça de Deus, você acredita que Miguel vai intervir no dia final e os verdadeiros adoradores, os sábios desse tempo, receberão uma palma, a coroa da vida eterna e uma pedrinha com um novo nome. E ouvirá a voz de Jesus, porque nos últimos capítulos, nas últimas páginas do grande conflito, aparece uma multidão e as portas gigantes da cidade santa fechadas, até que Jesus aparece, dá a palma, coroa na cabeça de cada um e uma pedrinha com um novo nome que expressa o seu caráter, a sua experiência de vida, até receber de Deus esses milagres, esses prêmios, essa cortesia, esse dom, esse mimo. E aí a voz de Jesus é ouvida, né? Quando ele diz para nós, primeiro ele dá a ordem para os anjos, abram as portas, e aí se vira para nós e diz, entrai pelas portas, o vosso sofrimento acabou. Eu sei que você crê nisso. E se você crê, feche seus olhos e ore comigo agora. Vamos falar com Deus. Pai querido e amável Pai, Tu que habita nos altos dos céus, mas também no coração do contrito aqui nessa terra, Senhor, tem piedade de nós. Perdoa o nosso pecado, limpa o nosso coração. E nesse momento, não sei se tarde, manhã ou noite, nesse momento singular que alguém vai ouvir esse vídeo, vai acessar esse lugar e te ouvirá e será tocado pela influência do Teu Espírito. Pai, cada uma dessas pessoas que nessa hora agora faz essa conexão contigo, com o alto, por favor, toque seu coração. Por favor, considera agora um filho Teu. Por favor, batiza ou rebatiza cada um deles, cada um de nós, com o Teu Santo Espírito. Faz-nos nascer de novo da água e do Espírito, o batismo da água e do fogo, sem os quais não entraremos nem veremos esse lugar lindo que tens preparado para nós. Por favor, Senhor, destrói tudo que há de mal nesse coração, toca fogo, purifica e nos faz atender e responder aquela pergunta da Tua palavra que diz, quem habitará com o fogo consumidor? Aqui estão esses, Pai, que pelo Teu poder, por Tua graça, se tornarão habilitados para morar no fogo eterno, na presença de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. É em nome dEle e pela intercessão do Espírito que te pedimos e agradecemos essa bênção. Amém, Senhor. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a todos.